do Flamengo, 10 milhões e mais um abatimento, enfim, daria mais de 62 milhões o custo final. A pedida do Inter seria os 10 milhões e mais o abatimento da dívida do Thiago Maia. Isso na questão financeira, mas eu quero colocar para vocês na questão do time. O que isso impacta e onde o Inter vai buscar zagueiro, porque a gente vê que o mercado não é um mercado tão simples. A gente olha na nossa dualidade eterna. Internacional tem um zagueiro. Não pode vender o Vitão, gente. Um zagueiro que é esse rapaz aí, Vitão. Os outros, um é grande demais, a cabeça é longe do pé. Eu, assim. Mais ou menos, não sabe jogar bola. Então, o outro é comum. O outro é comum. E o Inter contratou agora o Kaique Rocha, né? O Kaique Rocha. Mas não imagino que o Kaique Rocha seja o zagueiro para ser o parceiro do Vitão ao longo da temporada. Hoje, na minha visão, pode preparar aí polêmica. Na minha visão, o Kaique Rocha hoje, bem fisicamente, ele é o parceiro do Vitão. Ele é melhor que Cleiton Sampaio e Rojas. Eu concordo contigo. Só que isso, eu não duvido que você tenha razão considerando a parceria, a dobradinha. Mas para efeito de torcedor do Inter, isso é um susto. Porque o jogador que chega para já tomar a titularidade nessa premissa aí do Rojas e do Cleiton Sampaio, é o jogador que sai do time por deficiência técnica e o time cai. O time é rebaixado. Então, que é o Kaique Rocha. O futebol sempre contempla, né, Vaguinha, aquela história de redenção maravilhosa em que o cara chega desacreditado, pedra para todo lado, e 3 meses depois ele é autor do gol da vitória no Grenal que dá o título para o Inter. Poder acontecer? Pode. Mas para isso acontecer, o Kaique Rocha vai ter que reverter a lógica. A lógica dele é insuficiência técnica, quando saiu do Inter e quando sai do Atlético Paranaense. Mas esse é o grande cerne da questão, Munari. Porque se o Inter tem um zagueiro extremamente confiável, titularíssimo do time, que é o Vitão, se perde esse jogador, porque tem proposta, porque é um jogador visado no mercado, tem qualidade, o parceiro dele já não é muito confiável. O Inter teria que ir atrás de um outro zagueiro ainda. Acho que esse é o grande problema, né? E o problema também é perder pro Flamengo, né? Tu tá vendendo o teu melhor zagueiro para um rival teu na Libertadores. A pergunta a enquete ela é sobre o valor do Bernabéu, que é um valor alto, eu acho que é um valor alto pro Bernabéu, mas que o Inter tinha que fazer, porque tem momentos do mercado e tu precisa também dar uma resposta, um recado pra tua torcida e pra todo mundo. O Bernabéu foi o melhor lateral esquerdo do Brasileirão do ano passado. O Inter quer ganhar a Libertadores esse ano, quer avançar. O ano passado, o segundo semestre do Inter foi bom, fez uma boa campanha no segundo turno e tal, conseguiu vaga na Libertadores, mas o Inter não ganhou grandes títulos. O Inter não ganhou título, né? O que é esse ano? Ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil ou tentar o Brasileirão? O primeiro recado que tu dá pra tua torcida é: eu comprei o melhor lateral esquerdo do Brasileirão, não perdi. O Vitão é a mesma situação. Se tu perde o Vitão pro Flamengo, que recado que vai dar pra torcida confiar que o Inter vai ganhar a Libertadores do Flamengo? Não tem como. O ideal é sempre negociar com a Europa, não com o time brasileiro. Que embasa a nossa discussão aqui. Não, o Inter não vai vender o Vitão. Não vai vender o Vitão para o Flamengo, isso eu tenho certeza. Se chegar uma proposta de 16 milhões... Por esse raciocínio, tu acha que não vai vender? Primeiro, que a questão financeira afrouxou a corda que estava no pescoço. Concordo. Tá? Entrou grana do Gabriel Carvalho, vai entrar grana do Rômulo agora e tal. Afrouxou. Então não existe mais a necessidade de sair vendendo. Se chega uma proposta pelo Vitão de 10 milhões de euros do Betis da Espanha, o Inter venderia. Agora não precisa mais vender. E aí reforça a tese de que tu não pode vender pro Flamengo. Isso não existe. Eu tenho convicção de que o Inter não fará essa venda. Viraram um clube rico de novo. Por quê, César? Por quê? Porque não tá vendendo os caras? Negando 10 milhões de euros. Sabe o que é tu negar 10 milhões de euros nos dias de hoje, Maurício? A pobreza que reina no futebol brasileiro. A diferença, na verdade, da proposta que está estampada aí para quem está só na rádio não está vendo, para quem está no canal de YouTube está vendo bonito o desenho ali, a ilustração. 10 milhões é o número comum às propostas. A diferença é que a proposta do Flamengo chega a 10 milhões porque inclui o perdão da dívida que o Inter tem para comprar o Flamengo. O Internacional quer 10 milhões em espécie mais o perdão da dívida. Mas é que do ponto de vista prático, é sempre bom. A gente está brincando muito com o não pagamento das dívidas do Inter. Mas do ponto de vista prático, tu deixa de pagar 4 milhões de euros que tu tem que pagar em tese.
Né? Aí que tá, mas tem que pagar. tu não tem que pagar agora. O que eu acho que o Tu não Vaguinha... tem que pagar agora. O parcelamento com o Flamengo é de 2 anos, gente. O que eu acho que o Vaguinha tem razão é que se vender por 10 milhões de euros sem precisar, tu não repõe o Vitão por 10 milhões de euros. Aí eu concordo com o Vaguinha. Mas a proposta é, se eu vou vender, se eu quero comprar alguém que tá me devendo, eu vou dizer, cara, eu vou te comprar, tu vai me pagar o que tu me deve, né? Parte do preço é eu perdoar o que você está me devendo. Porque pagar o Flamengo, embora parcelado, como diz o Vaguinha, pagar o Flamengo é desencaixe. Vai sair dinheiro do seu cofre. Gente, deixaria de sair. O Inter vai pagar o Flamengo. O Inter vai pagar o Flamengo. O Inter teve dificuldade no ano passado, que teve um prejuízo de 90 milhões. Agora, com a entrada de grana, o Inter vai pagar o Flamengo. Precisa pagar o Flamengo, precisa pagar o Cruzeiro e precisa pagar o Krasnodar. Olha lá, o Flamengo só não está na zona do rebaixamento por uma questão de saldo de gols, né? Até porque não é o time do Flamengo. O Flamengo que interessa jogou no final de semana e também não fez gol no jogo contra o São Paulo. Agora, ele optou por seguir a vida dele. O patrocínio não conseguiu convencer a diretoria na história do Neymar. E o Flamengo agora foi atrás do zagueiro Vitão, ofereceu 10 milhões de euros ao Internacional. Porém, o Inter voltou com uma proposta um tanto quanto maluca, né? O Inter falou, olha, tá bom, eu quero, aceito os 10 milhões, mas perdoem a dívida do Thiago Maia de 4 milhões de euros. O Flamengo falou, vocês estão malucos, né? E lembrando que eu acho isso ridículo por parte do Inter, porque o Inter ganhou dinheiro agora na venda do Gabriel Carvalho, que foi embora pro Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. O Inter tá fazendo acordo para contratar. O Inter tá fazendo acordo para contratar o Bernabé, que ainda não tá firmado oficial, mas entrou em acordo. Então quer dizer, Quesada, que proposta de maluco. Acho isso uma indecência por parte do Inter. Não pega bobo, né? Se pegar, pegou, né? E o Flamengo que busca um zagueiro e deixou o Neymar passar. O que você acha? Não, aí eu não acho que tenha deixado o Neymar passar. O Neymar escolheu o Santos. Aí tentou, né? Eu acho bacana o movimento do Flamengo ter buscado o Neymar. Outros times estavam ali, né? Entendendo esse processo. Mas o meio do futebol se conversa, né? O meio do futebol se conversa. Tava lá ontem em Itaquera, esse era o assunto. O Neymar voltando pro Santos, entendeu? É isso. Agora, quanto pelo Vitão? 10 de euros. Não? Não. E o Inter quer 14 no total, né? A informação que veio do Venê é menos do que essa, do que esses 10 milhões, viu? É menos do que isso. Seria, acho que, 6 milhões de reais. Tudo bem, de euros? De euros e 6 milhões de euros. 30 milhões de reais. Aí mais okay. nada. E não envolvendo... Eu tava vendo isso aí, vou até dar uma olhadinha aqui. Pô, Vitão custa... Mas aí seriam 6 milhões mantendo a dívida do Inter. Sim. Não, esquece a dívida, é só o valor dele. Isso é só o Eu sei que o Inter... Imagina, você acha que alguém vai pagar 10 milhões de euros pelo Vitão, gente? 60 Pelo amor de Deus. milhões, Tô louco. Tá louco. Eu tô louco, então. Tá né? louco. É um zagueiro jovem, né? Enfim, de mercado. Agora, o que precisa entender é o seguinte. Ele é o zagueiro que o Flamengo precisa hoje para substituir o Fabrício Bruno? Não sei se a prioridade é Ele zagueiro. bom zagueiro. Depois da saída do Fabrício Bruno e do Davi Luiz, eles precisam reforçar o setor. O Felipe Luiz testou vários jovens, né? Na FC Series, o time não funcionou no ataque, mas a defesa foi bem com os garotos, né? O João foi o que ele falou ontem, inclusive, foi assim, que eu não sei se você viu. O Felipe Luiz chegou a dizer assim, eu não vou fazer igual o Abel. O Abel falou muito sobre o Vitor Reis e acabou vendendo rápido. Ele falou, não vou ficar falando do João, porque eu já sei que ele vai ser vendido logo também, então não vou ficar falando dele. Eu acho que o Flamengo precisa de um zagueiro novo, pode ser contratado ou pode ser um desses garotos, mas o Vitão é bom zagueiro, mas o valor é muito alto, né? Aí, de fato, tem que ser bem analisado, mas eu acho um bom jogador, sim, que pode ter futuro aí para onde quer que ele vá, né? Acho uma boa pedida e acho que o Flamengo precisa, sim, reforçar esse setor. Eu acho bom jogador. Agora, 60 milhões de reais, eu acho um dinheiro zagueiro não pode custar tudo isso, gente. Não pode, é o mercado, né, Surmani? Tá tudo inflacionado, né? Sim, mas... Não, mas tudo bem, o City querer pagar 40 milhas, 35 lá pro Vitor Reis, exato. Perfeito. Se os europeus vêm aqui e pagam isso, ótimo. É deles. Agora, time brasileiro pagar 10 milhões de euros por um zagueiro, não faz o menor sentido, gente.
Faz o menor Lógica sentido. nenhuma. Aí eu traria a gente pro meio e pro ataque. Lembrando que o Flamengo... Eu ainda vejo essa necessidade no time do Flamengo. Lembrando que o Flamengo, ele fez alguns testes lá na FC Series, né? Eu brinco Florida Cup, porque eu fiquei com o nome de Florida Cup na cabeça, né? Mas, sinceramente, Sormani, do que o Flamengo, claro, foram, né, poucos minutos que a gente viu de Flamengo em campo, né? Poucos minutos que eu digo que são jogos amistosos, mas não poderia ter acontecido mais com essa equipe, apesar de pouco tempo dos primeiros passos de temporada, não? O zagueiro que eu citei é João Vitor, zagueiro de 18 anos, João Vitor. que foi testado na FC Series. O Felipe Luiz elogiou muito e disse que é um zagueiro que tem muito futuro, que provavelmente vai ser vendido em breve. Eu não, confesso que eu não assisti os jogos do Flamengo, pelo que li e vi depois de melhores momentos, assim... Percebi que o Felipe Luiz fez muitos testes, né? Ele realmente, principalmente na defesa, colocou esses garotos para teste. Acho que foi decepcionante. Aliás, a FC Series inteira, né? Não sai gol nesse campeonato. É proibido fazer gol por lá. Aliás, o que para os americanos, então isso deve ser um absurdo, né? Como é que termina um jogo 0-0? Como é que você vai explicar isso para um americano que foi ver o jogo? Mas, e acho que, enfim, decepcionante de maneira geral os 4 clubes brasileiros que foram lá. A gente não viu grandes jogos. Mas para o Flamengo, eu acho que é isso. O Flamengo, a gente vem falando sobre isso. Acho que ele não precisa ter tanta pressa, nem tanta pressão, né? Porque é o início de trabalho. Daqui a pouco ele volta para o estadual, vai se classificar. E já tem um time muito bom, né? O time do Flamengo é forte. Ele precisa de algumas contratações pontuais. Fico na dúvida nessa situação do Neymar, se de fato... O Neymar não quis ir para o Flamengo ou a diretoria e comissão do Flamengo que a diretoria não se animou, né? Então, porque foi o que o Gabriel falou, né? O Paparazzo falou pra gente aqui. O patrocinador master do Flamengo, a Pixbet, que fez um projeto e entregou lá pro BAP. Entendeu? Ó, a gente ajuda a pagar o Neymar. Ó, vão atrás que ele pode voltar. Aí parece que não houve interesse do Flamengo em repatriar o Neymar. Eu acho que pro Flamengo não valeria tanto a pena mesmo 6 meses de Neymar. Pro Santos já vale mais, eu acho que o Santos precisa de mais patrocinadores, até de uma injeção de ânimo. É um ídolo do clube, enfim, acho que é diferente mesmo. Então é isso, mas eu vejo o Flamengo numa situação relativamente confortável, no sentido de que o elenco tá montado, né? Assim, precisa de algumas contratações, daqui a pouco o Pedro volta e passa muita confiança ter o Felipe Luiz, né? Você vê as entrevistas dele, assim, você percebe que o Flamengo hoje tem um treinador e um departamento ali mais sério, capacitado para ter um 2025 bom. Ô, Quesada... Só para informar de novo, a proposta do Flamengo para o Internacional quer 10 milhões de euros e o perdão da dívida de 4 Sim. Totalizando 14. O que o Flamengo ofereceu? 10 milhões. O perdão da dívida de 4, mais 6 milhões em dinheiro pro Vitão, tá? Eu acho um exagero, mas enfim. Quesada, o Flamengo ficou num 0x0. Né, o Flamengo ficou num 0x0 com o São Paulo, que também, inclusive até perde o Luiz Gustavo, né, por 40 dias. Acabou quebrando o pé, fora, né? Enfim, mas o fato é o seguinte... Teve Alcaraz testado em outra função, etc e tal. Flamengo com uma janela bem tímida por enquanto, né? Diferente do que a gente viu nos últimos tempos, né? Contratou só o Juninho, que vai estrear agora nos próximos jogos. Juninho do Karabag. Juninho do Karabag, que por enquanto vem para a vaga do Gabigol. É a vaga que abriu ali. Ou seja, tá precisando de mais um cara, porque o Pedro é só na metade do ano, né? Exatamente. Isso que a gente tá falando de zagueiro aqui. E a gente tá se esquecendo de ataque. Mas é que o problema é se você compra um centroavante de elite assim, aí volta o Pedro, aí como é que faz? Mas é melhor sobrar do que faltar, Luizão. Time grande é melhor sobrar do que faltar, porque tem Bruno Henrique, Cebolinha, tem um monte de nome pra encaixar ali. Mas por isso que eu falo, o Flamengo pra você, ele entra 2025 como uma certeza de como terminou 24, com um elenco bom, etc., precisando de o elenco é bom. Pontual, ou o Flamengo é uma incógnita? Não, o elenco é bom e eu acho que a melhor coisa de tudo é o técnico. Eu acho que isso. O técnico é o cara, entendeu? Eu acho que o técnico foi um acerto ter mantido. O BAP correu um risco, né? Porque ele deixou na mão do Boto para resolver se o seu técnico ficava ou não. Pô, se eu sou presidente, falou, Boto, você vem aqui, mas o técnico é esse daqui, tá? Então, você se pesou, vai e trabalha. Eu concordo com você. O presidente dá tá poder, acima de tudo. Dá poder ilimitado, né? Sabe, você tem um chefe. Eu tenho 10 cartas brancas, eu te dou 9, mas uma também é minha. Que nem a história do Santos lá com o Gil. Caixinha não quer o Gil, não, pera um pouquinho.
Mas você vai botar quem no lugar do Gil? Zé Ivaldo? Não, você vai botar o Gil. Exatamente. Baço, não, você vai botar o Gil. Exatamente. O presidente tem que falar isso. Ô, Sormani, os técnicos estão ouvindo você falar isso, falar, pô, esse Sormani é maluco, esse Quesada também tá avalizando. Nós somos malucos, tudo bem. Mas o presidente tem que ser presidente, cara.